Como vocês estão? Estamos voltando hoje, né? A gente estava no intensivão aí da Semana da Felicidade Financeira e agora nós estamos retomando. Hoje a live vai ser super especial. É uma live que nós vamos falar sobre relacionamento e dinheiro, que é um conjunto que às vezes dá problema, né? Dando boa noite, pessoal que tá entrando aí, Luciano, Bárbara, Carol, que bom ter vocês aqui. O Luciano e a Carol daqui a pouco vão entrar ao vivo para falar com a gente, que é o nosso casal convidado da noite de hoje. Mas antes, eu quero primeiro agradecer a vocês por estarem aqui conosco, né, pra gente falar desse tema que é tão importante para a saúde, né, e para o relacionamento saudável de um casal, discutir sobre dinheiro, né, até para ter prosperidade no relacionamento. Gente, outros recados que eu tenho para dar. Recado número 1. Agora a gente vai voltar a fazer live toda semana. Toda semana nós vamos estar fazendo live. Hoje é quinta-feira, né? Nós estamos fazendo na véspera do Dia dos Namorados, justamente para falar sobre relacionamento. E a partir da próxima semana, nós vamos estar todas as terças-feiras, às 20h30, aqui no Instagram, fazendo uma live e trazendo conteúdo sobre educação financeira. Vai ser sempre sobre educação financeira, porque depois a gente vai ter mais programação, que aí a gente vai trazer convidados. Então, assim, ó, já se organize para nas terças-feiras, às 20h30, dia e horário marcado aqui comigo no Instagram, tá? Dando uma boa noite pro pessoal que tá entrando. E eu tenho uma outra coisa para contar para vocês. Vocês já devem estar vendo aí que tá rolando pelas redes sociais, que hoje foi o lançamento do e-book 4 Passos para a Felicidade Financeira, tá? Ele tá com 15% de desconto. Esse e-book, ele vai ficar sendo vendido de hoje, que é dia 11 de junho, até o dia 18 de junho. Tá bem? Depois a gente vai fechar e aí, não sei, aí a gente vai ver depois se vai abrir de novo ou não. Então, eu vou pedir para vocês que se atentem ao tempo, se estão em dúvida, se atentem, mas entrem lá na página de vendas, tem um videozinho, tem um depoimento de uma pessoa que já foi atendida por mim, e que vai estar para ver se vocês gostam, tá? Esse e-book, ele além de falar 4 passos para você atingir a felicidade financeira, ele fala sobre clareza financeira. Eu ensino você a ter clareza, organizar a bagunça financeira. A gente trabalha com construção de metas e objetivos. A gente ensina você a proteger o seu dinheiro, desde dizer não até fazer reserva financeira. A gente mostra o quanto é importante a gratidão para que você tenha melhores resultados financeiros. Tem bônus no e-book e o bônus é uma planilha do Excel, bem fácil de mexer, sem muita, já tem a soma pronta, é só ir lá colocar os dados que a soma já vai sair pronta, tá? E também tem no e-book um bônus que é sobre como os 4 passos para você negociar dívidas, tá bem? Então, gente, é isso. Hoje é um dia super especial, que é o dia do lançamento do e-book. Já falei para vocês, né? Tudo de bom que tem lá dentro. Hoje é o lançamento, fechamos dia 18, a oportunidade de compra, né? O carrinho de compra, e aí depois a gente vai ver como vai ser mais adiante, tá bem? Se vocês querem saber como compra e não viram ainda a divulgação aqui pelo Instagram ou pelo Facebook, vocês ali na minha página no Instagram tem um link para acessar e é só acessar que já é direcionado para lá. O e-book é bem barato, tá? É bem barato, não é caro, não é coisa cara, tipo assim, ó, se quer organizar a vida financeira já comprando coisa cara, não dá, né? Então o e-book é bem em conta. Tá? Vamos lá então receber a Carol e o Luciano. Eles vão estar nos solicitando para entrar aqui. E aí a gente vai começar esse nosso papo, que vai ser bem gostoso. Vocês já vão conhecer um pouco da Carol, do Lu, a história de vida deles em comum, como é que eles se organizam financeiramente, né? E vão trazer a experiência deles que... Opa, a Carol chegando aqui.
Ê! Que legal! Ó. Oi, Cris! Oi! Olá, Oi, oi, boa noite. boa Vou noite. baixar aqui um pouquinho pra... Ah, que lindos! Bem sentados, prontos para a live! Por acaso, nossa poltrona é uma namoradeira. Tudo a Ah, ver. ai, gente, que legal que vocês estão aqui. Muito obrigado por terem aceitado o convite, né? Porque nem todo casal se dispõe a se mostrar, né? A mostrar o seu lado, que às vezes pode ser o mais frágil, né? Do relacionamento. Então, muito orgulhosa, assim, muito feliz de vocês estarem aqui, terem aceitado o convite. E o objetivo, assim, é ter um bate-papo com vocês, né? E um dos motivos que eu convidei vocês para participar é porque vocês são um casal assim super sólido, estão juntos há um tempão e já passaram por poucas e boas, né? Então tem história para contar e também a importância da construção de um relacionamento, né? Porque às vezes a gente constrói um relacionamento é na dificuldade, é na alegria, né? Então tudo isso vai aumentando com que o relacionamento fique mais fortalecido. Tá bem? Então, assim, boa noite, pessoal que tá entrando. Eu vou passar a palavra para Carol e para o Lu. E vamos lá. Ah, tá, outra coisa, esqueci. Quem puder, a gente tem um aviãozinho aqui e convida outras pessoas para entrarem na live, para a gente divulgar essa live para mais pessoas possíveis. Tá? Carol e Lu, fiquem à vontade, se apresentem. Boa noite, Vanessa. Boa noite, pessoal que está aí nos assistindo. Obrigada pelo convite. Foi um convite bem simpático, assim, e a gente super topou na hora, né, para falar. O Luciano é um pouco mais tímido do que eu, assim. Mas ele topou falar, né? A primeira live dele, na verdade. Até o Benjamin, meu cachorro, já fez live e o Luciano é a primeira. É legal, assim, falar dessa experiência, porque nós já estamos juntos há bastante tempo, então a gente tem uma história, assim, de erros e acertos, né? E que Sim, talvez possam servir de exemplo para mais pessoas. exatamente. E Carol, assim, como é o teu nome, qual a tua profissão? Oi, então, meu nome é Carolina Caon, eu sou enfermeira, sou atriz também e terapeuta integrativa. Trabalho com várias terapias, né, que visam, então, ver o ser humano, né, na sua totalidade, assim. Trabalho com tarô, com astrologia, com constelação familiar, teta healing, agora com registros akáshicos. E dedico, assim, tem uma carga horária, assim, de trabalho, mas eu sou bem apaixonada por essa coisa, assim, do cuidar das pessoas. Então, eu trabalho no hospital e trabalho atendendo também fora do hospital. Sim. Bom, eu sou Luciano, sou médico, já me ocupo bastante só com isso. É, Trabalho em emergência, em UTIs, já são locais onde tem uma exigência muito grande, né, da gente e gera um esforço mental e físico, mas felizmente as nossas atividades, todas elas, né, é que felizmente nos recompensam com o nosso sustento e que proporcionam também todas outras coisas boas que a gente construiu ao longo desses anos e, na verdade, a nossa vida profissional se mistura um pouco à nossa vida de relacionamento, porque a gente estava começando a trabalhar quando a gente se conheceu, então a gente construiu mais ou menos tudo juntos. É, que legal. E vocês se conheceram quando? Como vocês se conheceram? Conta um pouquinho da história de vocês lá no início. Eu sou enfermeira há 11 anos, né? O Lu é médico há 10 anos. Ele é de Caxias, né? Veio para Porto Alegre fazer residência no hospital onde eu sou enfermeira, né? Que eu trabalho no hospital desde que eu me formei praticamente.
E aí ele trabalhava, né, veio trabalhar no meu setor e ele ficava lá e a gente atendia os mesmos pacientes e a gente estava sempre com as preocupações muito parecidas com os pacientes e trocando ideia e ele tinha um curativo para ver, daí ele saía correndo e me chamava, vem cá ver comigo, Ana, avalia comigo e aí ele estava sempre querendo, até porque ele era jovem, assim, recém-formado, daí ele queria umas opiniões, assim. Eu achava ele assim meio maluco, eu não tinha a mínima ideia que ele era agricultor antes de ser médico, então eu achava que as coisas que ele contava eram piada e era a história dele de vida, né? Então, um dia realmente ele pediu meu MSN e na época do MSN, né, foi em 2010. E a gente começou a conversar, e aí a gente começou a sair para tomar uma sopa, era inverno, né? Para tomar uma sopa. E aí nunca mais se soltou. Agora tá fazendo 10 anos, a gente casou agora no mês de maio, meia quarentena. A gente vai falar um pouco sobre isso, a questão de organizar as finanças também para o casamento depois, mas a gente acabou casando agora, 10 anos depois, né? E é um resuminho, não sei se tu quer complementar com alguma coisa. A única coisa é que no Dia dos Namorados de 2010 a gente ainda não estava junto. Então não é bem o nosso 10º Dia dos Namorados agora. É 10º, porque já conta a partir do é verdade, não é o 11º, tá certo. É o nosso 10º Dia dos Namorados juntos. Sim. Ai, que legal. E aí vocês se conheceram lá em 2010 e logo vocês começaram a namorar? Demorou para vocês começarem a namorar? Como é que foi, assim, a evolução do relacionamento? Eu tive que rir que a Cássia escreveu ali, meu Deus, MSN. Sim, a gente deve ter. Faz tempo. A gente começou a trabalhar. Ele começou o estágio dele em fevereiro, né? Ele tinha uma namorada, ele veio de Caxias com uma namorada. Eu tinha um namorado também na época. E também, para namorar com ele, para mim foi uma quebra de paradigmas muito grande, porque eu tinha aquela crença assim, você já deve ter ouvido falar nessa frase, né? Onde se ganha o pão, não se come a carne. Muito. Então, assim, tipo, eu já tinha como princípio assim, ó, não pegar ninguém do trabalho, não é lugar. Mas com o tempo, né, a gente convivendo e acabou simpatizando muito um com o outro, tinha uma coisa que chamava atenção um no outro e uma simpatia, assim. E a gente acabou se separando dos nossos relacionamentos e resolveu se conhecer melhor, na verdade, né? Uhum. Então a gente começou a ficar em agosto e em setembro a gente começou a namorar. Então agora em setembro a gente faz 10 anos. Sim. Não foi muito tempo depois, assim, porque na verdade a gente notou uma afinidade muito grande de pensamentos, um pelo outro, e na verdade, falando em questão de finanças, já naquela época, logo depois que a gente começou a namorar, já começou uma primeira conversa nossa com relação a dinheiro, né? A dinheiro e organização. Porque foi numa fase da vida que eu queria sair da casa da minha mãe. Eu já trabalhava, já era concursado, tinha 24 anos para 25, estava fazendo 25. E eu queria ter a minha casa, né? E eu estava pensando em alugar um apartamento. Uhum. E o Luciano estava dividindo, como ele tinha se separado da namorada dele e tal, ele estava dividindo o apartamento com um colega, mas era uma coisa super provisória. Sim. Então, um dia, quando a gente já estava juntos há uns 3 meses, eu acho, eu disse assim, pensei assim, ele vai me achar louca, mas tudo bem, a tenteada é livre, né? Eu vou falar. Na cabeça, eu falei assim para ele, Luciano, tu sabe que eu tô pensando em alugar um apartamento e a gente tá sempre juntos no trabalho, fora do trabalho, né? A gente tá namorando. O que tu acha da gente, de repente, dividir um apartamento
pra ficar mais leve, assim, as contas. Tipo, porque a gente, igual, se tu for alugar um apartamento e eu for alugar um apartamento, a gente vai estar sempre socado um na casa do outro, mantendo duas casas. Então, mas eu tô falando, eu não quero, não, eu não tô falando em casamento, eu quero deixar claro, não sou louca, quero casar contigo 3 meses depois, não é isso. Mas é uma coisa, tipo, de uma camaradagem, entendeu? Vamos, de repente, dividir as contas. E eu pensei assim, ele vai dizer na hora, tipo, vou pensar, tia, calma, tu é louca e tal. E ele imediatamente virou pra mim e falou assim, topo, vamos. Olha E aí só. eu, né, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Então, a partir daí, a gente começou a fazer planos juntos, né, e que envolviam a questão financeira, né? Sim. Que tinha uma organização visando a gente alugar um apartamento. Claro, depois aconteceram outras coisas, a gente acabou optando por segurar um pouquinho a mudança, acabou ficando temporariamente na casa da minha mãe e fazendo uma reserva para poder, daí a gente optou por não alugar, né? A gente optou por começar a juntar dinheiro para comprar um apartamento. Ah, Porque nessa altura a gente estava muito certo que a gente queria ficar juntos também, sim. né? Então teve isso também. A gente, tipo, tava decidido. Eu acho que a gente quer ter uma história juntos, entende? Hum, Então não faz sentido a gente ser colega de apartamento. Vamos construir alguma coisa, né? Relacionamento, né? Carol, e esse foi o primeiro objetivo de vocês em comum, foi a adquirir um apartamento juntos. Aí vocês começaram a ter guardar dinheiro em comum. Sim. Não sei se tu quer falar um pouco sobre isso, não acabou eu só falando. Não, assim, uma das coisas que nos ajudou, e aí depende da organização de cada um, mas a poupadora oficial da casa é a Carol. Ah, Não Carol. necessariamente. Eu sou É, cliente da Vanessa, hein, pessoal? eu diria assim, não necessariamente porque só ela poupa, mas porque a gente direciona todo a reserva, vamos dizer assim, para uma poupança que está na conta bancária dela. Sim. Só que isso também tem um outro motivo, que é de a Carol sempre ter se organizado muito e sempre ter tido a preocupação de contabilizar. Com certeza, muitas das nossas conquistas, falando de coisas que têm a ver com o uso do dinheiro, foram porque a Carol, fazendo a sua contabilidade, seja com caneta e papel, seja com tabela de computador, ela sempre foi somando as nossas reservas, qual era a provisão que a gente ia ter de reservas nos próximos meses. Por exemplo, assim, nós vamos poupar X por mês nos próximos Y meses, e isso nos permitia de fazer uma programação. Daqui a 6 meses, por exemplo, a gente vai ter o dinheiro que a gente precisa para dar o passo que a gente deseja. Uhum. Então, assim, claro, sempre é melhor se os dois tiverem a maior preocupação com a organização financeira, mas no caso eu não posso deixar de dar os créditos para a Carol, que foi sempre a contabilista oficial da casa. Sim. Eu acho que é importante. Pode. Desculpa. Eu acho que é importante estar complementando isso que o Lu falou, assim, isso tem muito a ver, né? Não criticando ninguém, só falando de história de vida mesmo. Isso é uma coisa que a gente aprende também na família, né? Minha Uhum. mãe, por ser professora e, enfim, né, sustentar a casa sozinha, ela sempre teve um caderno que ela anotava as finanças. E eu, desde adolescente, quando ganhava mesada, e eu trabalho desde os 13 anos no teatro, né? E depois trabalhei a faculdade inteira, eu sempre trabalhei. Então, eu tinha meus gastos fixos para me organizar com a bolsa, que era uma bolsa bem, né, da minha época. Imagina, há 15 anos atrás na faculdade, minha bolsa, gente, no primeiro semestre eu ganhava R$ 180 para trabalhar 20 horas semanais. Né? Era a época que não tinha os direitos dos estagiários, não tinha ponto, tipo, eu sou tia já, né? Bem antiga. Então, assim, eu fui exercitando isso, né? De colocar na ponta do lápis. Então, por exemplo, na faculdade eu já sabia
que eu podia numa festa na sexta, no sábado, quanto que eu podia gastar, quanto que eu poderia ter meu carnezinho do Renner, por exemplo, para comprar minhas roupas. Então, eu sempre as minhas coisas, assim, né? O meu almoço no RU, meus xerox, tudo sempre. Então, eu venho dessa organização. E quando eu comecei a trabalhar, até por a minha mãe ser aposentada, eu assumi de provedora da casa também, um período, né? Então, eu tinha uma organização, assim, já. E o Lu não recebeu isso, assim, era uma diferente a organização da família dele. Então, quando a gente se encontrou, foi um pouco chocante as nossas diferenças de organizações, né? Tanto que eu enxergava já, eu disse pra ele assim, olha, Luciano, primeira coisa, minhas primeiras férias, antes do apartamento, tá? Da gente comprar o apartamento, eu falei, minhas primeiras férias do hospital, eu venho de uma origem muito humilde, que não poderia viajar nas férias antes, né? Então, assim, eu acho que eu me sinto orgulhosa da minha origem, eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso, sabe? Então, assim, eu não poderia viajar, por exemplo, organizar uma viagem. Nunca pude. Poderia ir para casa da minha tia na praia, mas nunca pude ter uma viagem minha. Então, aí eu falei para ele, é meu sonho. Isso a gente começou a namorar em setembro. Eu falei assim, em janeiro eu vou tirar férias, 10 dias de férias. O meu sonho é fazer uma viagem, e uma viagem de casal. E aí, no primeiro momento, ele disse, não, mas eu não vou conseguir me organizar para fazer essa viagem. Sim. E aí eu falei, bom, então vamos ter que ver uma alternativa. E aí foi que ele trabalhou, fez uns extras, deu uma corrida, assim, né? Porque ele já era médico formado, enfim, mas ele daí fez uns plantões, tipo, se organizou. E aconteceu essa viagem, e foi muito legal. Porque a gente, acho que ele superou uma crença limitante, assim, dele, que ele também estava receoso, porque ele também nunca tinha feito isso com o dinheiro dele. Na verdade, o que acontece? Esse talvez seja um dos uma das coisas que se pudesse trabalhar nas famílias da agricultura mesmo, se a gente for pensar. Normalmente, falando de agricultura familiar, normalmente acaba sendo, mas pode ser o pai ou a mãe da família, que administra tudo, que toma conta das finanças, existe um caixa único, o trabalho de todo mundo vai para né, o dinheiro que é revertido disso vai para um lugar só. O resto da família, às vezes, não tem muita noção, não consegue dar o valor para o seu trabalho, que isso é uma coisa que a gente acaba trabalhando depois, até quando se é profissional autônomo, ou, por exemplo, quando um profissional que vai abrir um consultório, vai fazer atendimento, qual é o valor do meu trabalho? Qual é o valor da minha mão de obra, da minha hora trabalhada? O agricultor, infelizmente, ele não tem muita noção disso e ele não, por muitas vezes, ele não contabiliza isso. Ele simplesmente acha que o seu trabalho, o seu gasto físico e mental não tem. Ele não coloca na balança, ele coloca na balança só a produção final, o peso do que ele vende, na verdade, né? E o resto da família não tem noção disso. Depois que eu comecei a trabalhar, e quando a gente se conheceu, era o meu primeiro ano que eu estava trabalhando longe da família, aí que eu comecei a ganhar o meu dinheiro e aí que eu passei também a ter que administrar o meu dinheiro. Então, mais ou menos que para mim era tudo novo. Então, acho que isso também é uma coisa importante para quem está começando a trabalhar, começando a ganhar o seu dinheiro, que é de poder começar a se organizar cedo. Não que necessariamente vá ter condições de, por exemplo, fazer alguma poupança cedo, mas de já ter essa noção do valor do seu trabalho e de como é que ela pode aplicar isso. Porque senão poderia ter acontecido de a gente não ter realizado muitas coisas desde o começo, e poderia não ter sido uma viagem, depois poderia não ter sido apartamento, simplesmente porque eu não sabia me organizar com o dinheiro. Mas é interessante a origem familiar, como foi a nossa construção em relação ao dinheiro e como isso afeta na relação que nós vamos ter posteriormente na vida. Né? Gente, o pessoal tá perguntando aqui para vocês, tá? Então, eu acho que a gente vai interagindo assim
que eu acho que o pessoal ficou interessado em saber. Ó. A Cássia perguntou se vocês fazem planilhas. Vamos respondendo uma por uma? Viu, Carol? Tá cortando. Cortou. Deixa eu tirar da Uma de cada vez. E depois a Regina. A Cássia perguntou se vocês. Cortou? A Cássia planeja. E depois a Regina quer